A pergunta do milhão de euros, neste caso, José Gomes Ferreira. E agora? Isto ainda se resolve a bem? Eu ontem estava a ouvir um popular grego, um idoso, e ele dizia assim à pergunta: vai votar sim ou não às medidas propostas pelos financiadores europeus? Eu vou votar contra porque quero castigar esses banqueiros que nos roubaram. E eu fiquei a pensar, ele está a enganar-se a ele próprio, não é castigar os banqueiros, é enganar-se a ele próprio. Por uma razão, é que a dívida já é toda, ou praticamente toda, dos credores europeus / FMI, e os bancos já perderam em 2012 e agora já não estão na equação. Mas vês aqui agora condições a questão é o para sim ou retomar não. as negociações? A questão é o sim ou não ao referendo. Até lá não há negociações pelo próprio governo. O presidente francês lançou esta manhã um novo apelo. Claro. Barack Obama telefonou a Angela Merkel. Há uma Juncker movimentação também. internacional muito consistente. Claro, toda a gente está, do lado das instituições europeias, está a apelar a que haja um retomar das negociações. Mas o governo grego agora não pode voltar com a palavra atrás no sentido de ter atirado a questão para um referendo. Agora não estou a ver que volte atrás. O que eu acho grave é que eu não vi o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, e o ministro das Finanças, Varoufakis, dizerem que por eles querem aquele pacote aprovado. Eles nunca o disseram. Pelo contrário, continuam muito críticos em relação às medidas. E o que eles querem, ao pedir um referendo, é ganhar tempo, pedir à população e, se a resposta for sim, depois terem mais quase um mês para negociar. Mas muitos Ora, comentadores... a pergunta do lado dos financiadores é: mas para que é que eles foram eleitos? Para que é que estão lá? Muitos comentadores começam a dizer também que o problema já não é só técnico, já não é só de contas e continhas. Já é política há muito tempo. Dizem que a União Europeia não cede porque está presa a essa aritmética básica das contas e a esquecer o essencial, a história e a geografia. Mas é muito fácil dizer isso. Isso é parecido com aquela formulação que em Portugal se ouve muito, que é os números... É fácil, mas é um facto, porque a Grécia é membro da NATO, é a fronteira mais frágil da Europa e uma saída da União Europeia implica riscos muito sérios para a segurança de toda a União Europeia. Já lá vamos. Se for empurrada para fora pelos próprios líderes da Grécia, que fazer? Impedi-los? Ninguém pode impedir um povo de se autodeterminar, nem que seja no sentido de escolher o caminho da tragédia. Mas podemos dizer que num cenário desses a consciência e a solidariedade europeia, que foram fatores de fundação da União, falharam? Temos que voltar aos números. Eu ia a referir que há aquela teoria em Portugal de que primeiro estão as pessoas e não os números. É exatamente ao contrário a abordagem, é que os números foram inventados para servir as pessoas. E quais são os números da Grécia? Os números da Grécia são uma dívida de 330 mil milhões de euros, dos quais 260 mil são financiamentos da Troika, da antiga Troika das instituições. Certo, mas nós já e para além disso que existem números, 100 mil milhões... A coisa não se resolve. Bento, fizeste a pergunta, a formulação só pode ser esta. Há mais 100 mil milhões que é do BCE para o Banco Central da Grécia para ajudar os bancos gregos. Como é que a Europa não está a ajudar? Está a ajudar e neste momento o financiamento é dos contribuintes europeus, é nosso. É nosso à Grécia. O problema é que a questão não acaba aí. Se fosse só uma questão de estoque, parava por aí e se não pagassem os juros, logo se via. E as amortizações logo se via. Não, o problema é mais grave. A Grécia precisa de financiamento permanente, novo financiamento permanente. E não havendo esse financiamento permanente, só há uma saída. Se falharem o pagamento dia 20 ao BCE, então sim, tecnicamente tem que ser declarada a falência. Mas nós continuamos na parte técnica, que faz todo o sentido, obviamente, e que é muitíssimo séria, que de resto levou a esta situação. Aqui o ponto é político. E o New York Times, hoje, por exemplo, tinha uma frase que é esclarecedora e dizia que o afastamento da Grécia é uma confissão do fracasso de toda a Europa. Claro, mas o New York Times e o Wall Street Journal e a Economist e o Financial Times têm feito campanha desde o lançamento do euro contra o euro. Eles estão a dizer isso verdadeiramente o que querem. Essa matriz o que quer é que o euro não vingue. Isso é uma outra história, muito mais complexa. Isso levou a uma desvalorização competitiva do próprio dólar contra o euro e entramos num campo que é o da guerra das moedas. É uma outra coisa completamente diferente. Agora estamos a ver um país que precisa desesperadamente de dinheiro para as pessoas pagarem as suas contas e para o Estado pagar as suas responsabilidades. Já não o tem. E nesse sentido, qual é a alternativa no pressuposto do que estás a dizer? Que é o país fundador da democracia, com todos os valores culturais que imprimiram a civilização ocidental, está tudo certo. Mas qual é a alternativa? É nós continuarmos a dar dinheiro contra uma não definição de um acordo em que esteja especificado para que é o dinheiro e como é que vai ser repago? Essa é a questão. E, portanto, voltamos sempre à mesma. E dentro dessa estrita condicionalidade que é emprestar o dinheiro a troco de alguma coisa, houve um jogo de gato e do rato
do governo grego até agora. Eu formulo a questão da seguinte maneira. A Grécia é especialista em deitar fora o que consegue. Em janeiro estava com crescimento do PIB de 0,5%, crescimento do PIB de 0,5% e um saldo orçamental positivo de 1%. Deitaram fora essa conquista e entraram em terreno de disputa e de negociação em que estavam sempre a não aceitar o que lhes era proposto. Esticaram a corda a um ponto em que a própria União Europeia e a FMI aproximaram a sua posição da posição dos devedores. E disseram-lhe, faz favor, agora digam se sim ou não. E o governo, de repente, segue uma regra que é antinegocial. Com negociadores normais, se fosse entre empresas, já não havia, nunca mais havia negociação. Ela continuará, e Jean-Claude Juncker aceitou continuar, precisamente pela questão que levantas, que é uma questão civilizacional. Não deixar cair aquele povo. Mas se eles quiserem deixar cair a si próprios, quem é que os pode impedir? E porque os números também são o que são. José Gomes Ferreira. E são para servir as pessoas, é ao contrário. Muito são obrigado para servir as pessoas.